Muito bem, bem-vindo ao Gabs Crypto Life. Vamos falar sobre o Bitcoin no dia de hoje. Estava um pouco sumido das análises aí, tive alguns probleminhas, mas hoje eu vou voltar para falar basicamente sobre o gráfico do Bitcoin no diário, para a gente tentar entender para onde está indo o Bitcoin, o que está segurando o Bitcoin. E também vou bater um papo com vocês sobre coisas do mundo exterior que estão afetando ou podem afetar o preço do Bitcoin. Por exemplo, a eleição americana, a guerra de Israel e algumas outras coisas. Então vamos entender essa dinâmica. Antes do vídeo eu já vou te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e me seguir no Instagram, @GabsCryptoLife. O QR Code está aparecendo aí na tua tela, só escanear com o seu celular. Bom, estamos aqui plotado no diário do Bitcoin, tá? Vocês vejam que o Bitcoin, nessa segunda-feira, ele chegou a fazer a máxima lá em 69 mil, batendo a última vez que a gente teve esse patamar de 69 mil dólares, né, que a gente chegou até a 70, foi em julho. Então o Bitcoin foi estressar patamares mais altos, né? A gente sabe, é uma tecla que eu bato muito, historicamente outubro é um mês que é até conhecido por October, porque ele entrega uma alta proporcional. Em média, a gente estava falando aí, sem contar esse ano, cerca de 23% de alta. Então se espera muito desse final de ano, tanto de outubro quanto de novembro, visto que setembro, que geralmente entrega uma baixa, a gente fechou com mês positivo. Então isso tudo era muito esperado. E quando o preço veio bater aqui no diário 69 mil dólares, isso empolgou muita gente. Mas uma coisa em que eu bati diversas vezes na tecla, que eu esperava um pullback, principalmente olhando o gráfico de 4 horas, não tanto no diário em si, mas eu esperava um pullback entre 65 e 62 mil dólares para o preço poder pegar tração e quando chegar novamente à região de 70 a 71, conseguir romper sem muita dor de cabeça. Inicialmente esse pullback não veio, mas a gente, nessa quarta-feira, no dia 23, a gente chegou lá a fazer a mínima exatamente de 65 mil dólares, que era basicamente o topo ali, o mínimo do pullback que a gente poderia fazer, né? Eu ainda esperava um pullback um pouco maior, porque quando o preço ele sobe de maneira de linha reta assim, e ele enfrenta uma resistência muito grande, como é o caso dessa de 70, 71, 72, o preço ele tende a ter uma queda em seguida muito grande. E é por isso que me preocupava o preço do Bitcoin subir dessa maneira, em linha reta. Tá? Era o que estava me preocupando. As liquidações com o passar do tempo foram diminuindo. Recentemente a gente teve a entrada de ETFs no mercado voltando a ser positivo. Tá? Uma coisa que gerou um pouco de medo no mercado essa semana foi o fato de terem rastreado que os cerca de 11 mil bitcoins da Tesla foram movidos e inicialmente tinha um medo de que pudesse haver um despejo desses 11 mil bitcoins, mas analistas rastrearam e viram que não foi isso que foi feito. Basicamente, sacaram esse dinheiro da Tesla e dividiram cerca de 7 hard wallets, tá? Pode ter sido por proteção, pode ter sido por algum tipo de estratégia de venda numa alta, parcelada, enfim. Não se sabe, mas o fato é que isso gerou um pouco de medo no mercado. E depois de batermos esses 69 mil dólares, como eu falei, a gente chegou no dia 21, no dia 22 e no dia 23 a gente chegou a fazer a mínima lá em 65 mil dólares, como eu falei. Tá? Hoje a nossa máxima foi de 68,726. Tá? Eu tracei essa retração de Fibonacci aqui no gráfico de 4 horas, apesar de eu estar plotado no diário, eu ainda vou usar ela, tá? Apesar de ter traçado ela aqui, vocês vejam que a região de 0.382 travou, serve nesse momento como uma região de resistência para o preço do Bitcoin, e o suporte é a região de 0.236 aqui de Fibo, tá? Isso não vai perdurar por muito tempo, né? Sexta-feira é um dia que entrega uma volatilidade maior, mas é muito provável a gente ver uma movimentação direcional nos próximos dias, ou nesse final de semana já, ou durante a semana que vem. Principalmente a gente chegando perto da eleição americana. Tá? E um ponto que vocês têm que ficar ligados é na eleição americana. O Trump e a Kamala estão fazendo uma eleição
que, de acordo com as pesquisas, é bem páreo, apesar de eu achar o Trump um pouco favorito, tá? Contra o Biden, o Trump seria eleito presidente de maneira esmagadora, mas a Kamala Harris veio para equilibrar o jogo, teve o apoio de diversas celebridades, a própria Taylor Swift declarou apoio, e recentemente a gente também teve o apoio de outras celebridades apoiando o Trump. O próprio Elon Musk chegou a doar cerca de 40 milhões para a campanha do Trump. Não sei o nome dele, mas para quem vê Trato Feito, aquele programa lá, se não me engano é do History ou do Discovery, que vende antiguidades. Aquele carequinha que é o dono, ele também declarou apoio ao Trump. Então esse lado um pouco mais conservador americano tem apoiado o Trump, e todo o setor de criptomoedas, com exceção ali do CEO da Ripple, que tem um acordo com a Kamala, tem feito campanha para a Kamala. Isso tudo pode influenciar, porque os dois candidatos eles têm pensamentos tanto políticos e sociais, quanto financeiros e econômicos completamente distintos. Dependendo de quem ganhar, os Estados Unidos pode tomar um rumo nos próximos anos completamente opostos. E é isso que, de fato, apavora o mercado e faz com que o mercado antecipe alguma coisa antes das eleições, tá? E vocês precisam ficar cientes nesses próximos dias, já que a eleição é para o dia 7. Bom, vamos agora de fato para a análise gráfica no diário aqui para tentar entender o que está acontecendo. Eu vou botar os dois indicadores que eu mais gosto para quem quer aprender análise gráfica. Eu sou o máximo didático possível, eu uso o TradingView gratuito para provar para vocês que, apesar de ser limitado, a versão paga te dá mais indicadores, te dá mais abas, você consegue analisar de uma forma melhor, mas é possível você fazer trade, você alavancar, você fazer hold, você fazer swing trade com a versão gratuita, do jeito que eu estou fazendo aqui agora. Então vamos lá, os dois indicadores. Eu vou usar o canal de Keltner e a banda de Bollinger de 20 períodos. Se vocês forem olhar, o preço ele veio chutado aqui, rompendo a upper da mediana do canal de Keltner e a upper da banda de Bollinger, tá? Lá no dia 21, e sofreu essa resistência e voltou buscando a mediana dos dois canais, tá? A gente encontrou tanto a mediana da banda de Bollinger quanto a mediana do canal de Keltner. Nesse momento, o preço tocou na região e voltou tentando, nesse momento, buscar novamente ali a upper da banda de Bollinger. Percebam que se a gente tirar e deixar só o canal do Keltner, a gente vê que o canal do Keltner está se formando numa situação de tendência, tá? De tendência de alta, apesar do preço do Bitcoin ainda não ter definido uma tendência tão clara assim, tá? Aparentemente, a gente segue formando uma tendência de alta dessa maneira, tá? Primeiro, uma onda de impulso. Para quem não sabe como se define uma tendência, relativamente é assim, resumidamente. A gente tem uma onda de impulso, a gente tem um pullback e a gente tem uma outra onda de impulso. Desde que essas ondas de impulsos terminem com pontos mais altos do que os anteriores, e os fundos não podem ultrapassar os anteriores. Então, por exemplo, a gente teve uma alta, um pullback, outra alta. Essa alta aqui tem que ser maior do que essa alta, e quando ela tiver um pullback, seja ele assim ou seja ele lateralizando, o fundo dele não pode ultrapassar esse último fundo. E aí a gente define assim uma tendência de alta, diferentemente de uma tendência de baixa, que é o oposto disso. Agora, voltando para a análise e deixando essa aula de lado. O preço do Bitcoin, ele segue respeitando rigorosamente, já vem uns dias respeitando, esses extremos, tá? Tanto do canal do Keltner quanto da banda de Bollinger. Porém, a gente também tem que sempre ficar de olho na nuvem de Shimoku, porque o preço ele sempre tende a buscar a nuvem. Se ele viesse buscar a nuvem, a gente vê aqui embaixo que ele iria diretamente aqui para a lower do canal de Keltner, que aí a gente estressaria a upper da nuvem. Serviria basicamente como uma resistência ali na região de 62 mil dólares. A gente estaria falando de uma queda hoje de basicamente 7%. Eu acho, apesar do dia de hoje apresentar uma volatilidade alta, eu acho que o preço não teria sentido ter uma queda de 7% hoje, se nada externamente acontecer para isso, tá? Se Israel não sofrer um ataque grande, enfim, se nada externamente
fizer com que isso aconteça. O que eu acho, mas o que voltando à região da nuvem de Shimoku, vocês vejam que a nuvem de Shimoku, nessa tendência, ela tem subido. Então, muito provavelmente, nas próximas candles, a gente vai buscar o interior da nuvem, tá? Isso vai acontecer de fato. Como eu falei, o preço do Bitcoin não vai subir em linha reta. Ele vai ter essa tendência. Pode ser que essa tendência não seja tão definida, mas vai ter essa tendência. A gente tem regiões de resistência mais chatas aqui. A gente tem uma pressão vendedora aqui, nessa linha, tá? Lembrando que resistência e suporte não são uma linha de fato, eles são regiões. Aqui, esse quadrado, esse triângulo, esse retângulo vermelho, ele representa essa região de resistência, tá? E a gente embaixo tem essa região de resistência mais fraca aqui de vendedora. A gente tem uma pressão vendedora um pouco forte nessa região de 67.700 a 68 mil dólares, que vai até lá em cima, até a região de 70. Então, toda essa região aqui é uma região de resistência um pouco mais chata. E por isso que eu falo que é interessante o preço ter pegado essa atração aqui embaixo, para não sofrer tanto para romper essa resistência aqui de cima, tá? Em contrapartida, a gente tem essa região roxa servindo como suporte. Vocês vejam que o preço chegou a vir aqui embaixo, chegou a quase tocar no mínimo da retração de Fibonacci lá em 64, mas respeitou no mesmo dia e fechou em cima, tá? A gente fechou aqui em cima em 67 mil dólares. O preço respeitou essa região. A gente fechou aqui 65 mil dólares, tá? Então vocês precisam ficar atentos a esse tipo de coisa, tá? O que está fazendo o preço do Bitcoin hoje, por exemplo, está sofrendo para romper essa região de Fibo? O DXY. Vocês podem ver que o DXY ele vinha numa sequência descendente forte, chegou a romper 100, chegou a buscar ali, até em algumas partes aqui, chegou a buscar 99 e alguma coisa, e agora o DXY simplesmente, desde o dia 30 de setembro, esse mês de outubro inteiro, o DXY chegou a buscar 4,45% de alta. Isso é um absurdo para o DXY. E o DXY ele guarda aquela correlação inversamente proporcional com o Bitcoin. O DXY sobe, o Bitcoin cai. Tá? E é por isso que o Bitcoin hoje sofre, porque o DXY no dia de hoje corrige a vela vendedora no dia de ontem. E é por isso que ontem o Bitcoin subiu e hoje o Bitcoin cai. Tá? A tendência do DXY é não aguentar essa alta. O DXY que voltou para dentro daquela figura triangularizada que a gente tem, a tendência é o DXY respeitar a resistência do canal de queda e voltar buscando estressar o inferior dessa em 103, 102. E aí, quando isso acontecer, o preço do Bitcoin vai buscar altas maiores. O preço do Bitcoin vai buscar 70, 71, 72 mil dólares. Tá? E não acredito que sofra tanto para romper essa resistência, visto que a gente conseguiu pegar uma traçãozinha aqui, que apesar de não ser uma grande tração, chegou a ser uma traçãozinha. Tá? Então, o preço do Bitcoin chegando lá nessa região de resistência aqui, muito possivelmente a gente vai sofrer por poucos dias, talvez ter um pequeno pullback de 70, talvez busque 67, 66 e retorne para buscar a meta de FIBO do ano passado, que seria em torno de 80 mil dólares, tá? Onde a gente possivelmente pode sofrer um pouquinho novamente, e aí o preço só vai parar em 109 mil dólares, onde eu ainda estou na expectativa de encontrar os 100 mil dólares esse ano. Tá? Alguns analistas dizem que os 100 mil dólares vai vir lá para fevereiro do ano que vem, mas eu ainda estou na expectativa dos 100 mil dólares para esse ano. Finalizando outubro, vindo a eleição americana, é que a gente vai ter uma certeza do preço do Bitcoin. O Trump ganhando, acredito que fácil a gente possa chegar aos 100 mil dólares, desde que ele cumpra ou fale sobre as campanhas e promessas pró-criptos, como o direito constitucional à autocustódia do Bitcoin, a reserva estratégica do Bitcoin, tudo isso pode impulsionar o preço do Bitcoin. Visto que, além disso tudo, a gente ainda tem um novo corte na taxa básica de juros americana prevista para novembro, e que muito se fala de um novo corte de 50 pontos. E se isso acontecer, é um outro motivo para o preço do Bitcoin subir. Então vocês vejam que os temores do mercado têm diminuído e coisas boas têm acontecido, coisas dando esse sentimento de bullish,
tem acontecido. O que pode ser ruim? O que pode ser ruim, basicamente, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia tem tomado novos capítulos, visto que a Coreia do Norte, a inteligência americana descobriu e ucraniana descobriu que a Coreia do Norte mandou cerca de 3 a 6 mil soldados norte-coreanos para lutar na guerra da Ucrânia, para lutar na frente da Ucrânia. Alguns analistas políticos interpretam isso de uma maneira de uma fraqueza russa, já que a Rússia no início disse que acabaria com a guerra muito rápida e hoje teve que pedir apoio à Coreia do Norte, um pequeno país, mas ditatorial e com poder bélico até onde se consta grande, para ajudar a Ucrânia. Enfim, por outro lado, isso mostra apoio à Rússia, apoio de outras nações, que a gente já saberia que teria o apoio da Coreia do Norte, da própria China, enfim, tudo isso dando apoio até mesmo o Irã, os países do BRICS em si, e que o Brasil encontra no meio. Além disso tudo, ainda tem a questão do BRICS, onde foi proposto, o Lula chegou a discursar, se não me falha a memória, essa semana, no BRICS, onde tem a questão da criação da moeda única, da desdolarização do mundo. Isso tudo influencia tanto no preço do dólar quanto no DXY. O que é o DXY? Para quem não sabe, é um índice que mede a força do dólar americano frente a uma cesta de moedas estrangeiras. Euro, Libra, enfim, diversas outras moedas. Tá? Enfim, isso tudo mexe e impacta o mercado de maneira geral. Mas todo o cenário de caos leva o Bitcoin lá para cima. E, gente, se vocês tirarem o macro e olharem até mesmo no diário, eu vou despoluir para vocês aqui, até mesmo no diário, vocês vão ver que esse grande padrão de bandeira alta aqui está se rompendo. E isso aqui seria a nossa terceira onda que eu tanto falo para vocês. A gente tem uma onda de impulso, uma onda de correção e uma terceira onda. Ou seja, isso aqui é uma grande tendência de alta, onde a nossa onda de Elliott de impulso número 3 levaria o preço do Bitcoin para no mínimo 100 mil dólares. E aí nesses 100 mil dólares a gente teria uma quarta onda, que seria um pullback grande, para depois buscar patamares maiores para o ano que vem e ter um novo topo histórico. O que fez esse ciclo confundir muita gente comparado aos ciclos passados foi a diferença que a gente aqui, lá em março de 2024, rompemos o topo histórico do último ciclo antes da nossa out-season, antes do nosso bull run. E isso gerou esse medo de fato a gente já ter tido um bull run. Mas o que fez esse preço acontecer? A entrada de ETFs, que foi algo nunca visto no mercado. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Parem de olhar o gráfico no diário, parem de olhar o gráfico nos 4 horas, nos 15 minutos. Aliás, não é para parar, mas é para olhar tendo noção da macroeconomia, tendo noção do diário, do mensal. Esse padrão bandeira se repete no diário, se repete no semanal, se repete no mensal. Além disso, a gente ainda tem um padrão xícara bem formado no mensal. Tudo isso aparece para vocês e eu já falei em diversos outros vídeos. Acabei me alongando mais, eu nem quis trazer as notícias aqui para não ficar um vídeo maior, mas acabei falando muito. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui qual é a sua opinião sobre esse ciclo, até onde você acha que o Bitcoin tem gás para ir e que outras criptos vocês querem que eu fale, que projeto vocês querem que eu fale aqui. Eu já tenho tempinho que eu só tenho gravado a análise do Bitcoin, então se vocês quiserem alguma outra análise gráfica, comenta aqui embaixo, tudo bem? Não se esquece de curtir esse vídeo, isso me ajuda muito. Vou ficando por aqui, bons trades a todos vocês.